Saudações, sábios ouvintes. Hoje adentramos um caminho oculto, onde sombra e luz se entrelaçam, e o poder interior é despertado através do ritual, da consagração e da transformação alquímica da alma. É com profundo respeito ao caminho iniciático que trago até você o texto sagrado conhecido como a Bíblia do Vampiro Feiticeiro, Temple of the Vampire, não como ficção, mas como um manual de despertar espiritual para aqueles que buscam o autoconhecimento além das fronteiras comuns da realidade. Neste audiobook, você vai descobrir os princípios do vampirismo espiritual, não como mito sangrento, mas como simbolismo de absorção energética, renovação e conexão com forças sutis. O caminho do feiticeiro interno, que domina a vontade, canaliza a energia e vive em sintonia com os ciclos cósmicos e telúricos. E, como o templo não está fora, mas dentro de você, um santuário onde a escuridão é abraçada como fonte de sabedoria, força e iluminação. Este não é um chamado para todos. É um convite para os que sentem no sangue a chama dos antigos caminhos. A Bíblia do Vampiro Feiticeiro. Aviso prévio. A religião do vampiro exige que todos os seguidores abster-se de toda e todos os atos criminal definido pelos seus respectivos governos. Para ser um vampiro, um seguidor da vampira religião, que se espera se comportar de maneira responsável e adultos na sociedade. O templo do vampiro vai excomungar qualquer indivíduo que não consegue fazê-lo. O templo do vampiro não será responsável pelas ações de qualquer um que deixa de se comportar de uma forma legal e socialmente responsável. As declarações acima são feitas não sujeitas às nossas ressalvas padrão e pode ser invocada como sendo factual e preciso. Dentro de mentiras, realidade e fantasia, verdade e metáfora. Discriminar com cuidado. A primeira lei da magia. A realidade é democrática. Se o número de entidades que acreditam que algo é verdadeiro é uma maioria eficaz, então suas crenças podem alterar a realidade de todas as entidades participantes para além de suas pessoas crenças. O dragão fala: eu sou seu eu mais profundo e eu levarei adiante seus sonhos em realidade. Eu teço a teia da Wired e não formo seus futuros de seus pensamentos e sentimentos. Lançar-se a mim, que o que você deseja, e não ignorar os seus desejos carnais, porque eu sou o Deus que dá a você que para que você pedir. Os seres humanos de seu mundo, que sustentam que o mundo que eles veem é um mundo fixo e imutável, são cegos. Seu mundo é formado a partir da teia de aranha de seus sonhos, e os sonhadores sonham suas realidades através da força da minha vontade e do meu voo. Quando você me liga e pergunta como você sabe disso é verdade, eu voltarei sua pergunta para você. Abre-lhe os olhos, veja,
Eis a obra de sua criação e aprenda a potência disponível para você em cada mão. Eu flutuo acima e dentro de você, sempre à espera desse o solitário momento em que você olha sobre dúvida ao mundo como ele aparece. Eu espero por sua dúvida pacientemente, como um pai espera as primeiras etapas da sua criança. Os seres humanos de seu mundo conspiram para escolher seu mundo, e quando o recebem, eles se alegram? Não, eles gritam na agonia da dor nos eventos que trouxeram a existir. As multidões de homens odeiam o mundo em que vivem. Agora entendam por que as suas religiões, mortes são e continuam. As massas da humanidade que odeiam suas vidas podem ver nenhum outro mundo do que o mundo da dor e tormento e tortura. Mas nunca se atreva a tal ser falado com eles, pois eles desfrutam da segurança da vítima, o santuário do refém inocente, cativo tomado por um universo mal inclinado à tortura e destruição. Para falar a verdade da autorresponsabilidade como estas, é cortejar o martírio sem propósito. O que os humanos chamam de destino tem significado, mas de uma outra, sentido a partir das suas próprias ideias dele. Multidões de mentes compartilhando suas crenças em uma guerra para vir fazem que essa guerra aconteça. O indivíduo pode e sabe sobre os níveis escondidos todos esses eventos para vir. Porque mesmo ele cujo voto é cancelado numa grande escrutínio inconsciente da tomada de realidade, está consciente das alterações decidido pela maioria. Portanto, ser sábio e escolher a ausência de qualquer guerra que humanos formam. Exercite sua compreensão de tudo. Próximos eventos mundiais, desastres virão mais uma vez seres humanos escrever e falar continuamente de tais eventos por vir. Fomes deve beliscar as faces do novo e velho, desde sua raça acredita e compartilha a crença de que tal é inevitável. 3. Dentro da grande tendência dos acontecimentos selecionados pelo ignorante, massas toma medidas para colocar o indivíduo ser fora ao alcance de suas tolices. Seja sábio, estar sozinho. Então é óbvio que dentro dos círculos mais apertados de sua própria vida que você pode empregar esta lei mágica para atingir as metas que você deseja e viver a vida que desejam levar. Quando você fala uma palavra para outra, há um efeito. Este efeito vai além da sua mera compreensão consciente e é comunicado, a sua construção de amanhã. E o que você diz aos outros em seu círculo? Você escolhe cuidar apenas para projetar essas amanhãs que você deseja? Das você dividir as suas dores de suas alegrias quando você conversa com seres humanos? Para todos e cada um de sua saúde mental, pinturas colocadas nas galerias de suas mentes criará o que está para vir. O mago sábio orquestra a música mental que ele canta para os outros. Seja, portanto, sábio e preveja o que você deseja em sua conversa com os seres humanos, ou seja silencioso, que seus medos possam molher, nas câmaras solitárias de sua mente única. Para o que você fala e escreve e passa para outras mentes é recolhido por seus sonhos e lançado na tela do que deve vir a passar. Se você desejar ver uma abundância de dinheiro, preveja-o. Explique aos outros que você antecipa a sua chegada. Mostre a eles também as maneiras pelas quais ele vai ser armazenado e usado e multiplicado. Reúna o seu acordo quanto à sua possibilidade e então o aceite. Receba-o de bom grado. Um chefe não pede vinho para seus guerreiros e então lança-o sobre a terra. Um homem não pede a noite de prazeres com uma mulher e então fecha a porta para que ela possa não entrar. Assim também, você deve tomar o que você pediu quando ela chegar, porque o sol nascente vai ignorar suas reclamações que você não deseja vê-lo. Abra o sol que se ergue a partir das palavras de sua própria boca e, se desejar uma manhã diferente, envie os pássaros dos seus pensamentos para aninhar nestas outras mentes ao redor. Porque está realmente dito que o fluxo de suas palavras para outros é aumentado 10 vezes a cada novamente aceitar aquele fluxo. E quando você compartilhar seus desejos com aqueles que o rodeiam, faça com que o futuro que eles levarão seja o mesmo que você enviou para fora. Se você prever grande riqueza e seu companheiro duvidar de suas palavras,
Eles vão levar com eles grande pobreza para formar suas amanhãs. Por isso é que o silêncio é superior à verdade por esta lei. Para mover o poder da mente sobre você contra o seu sonho é ao desastre tribunal. Escolha com cuidado o que você dizer aos outros. Escolha com cuidado os futuros que estão dispostos a falar sobre. Assim como os chamados líderes do seu mundo ficam em plataformas perante os olhos vidrados de suas massas e prometer somente o que os acreditam que é possível, assim também você deve se comunicar apenas os desejos que os outros acreditam ser possível. Cuidado com o ser humano que irá dizer-lhe à sua cara que ele não acredita em seu sucesso e em seguida diz 3 outros de sua loucura. Pergunte ao homem que ouve o que ele acredita que pode ser. Examine sobre o óbvio. Conduza nos corações daqueles que seriam demasiado rápido para balançar a cabeça e concordar. E é como vazamento de sementes quando o seu pensamento é partilhado por outras. 2 mentes que transportam seu quadrado-alvo, seus resultados. 3 mentes fazem o cubo. Cada mente adicionada ao seu objetivo, na verdade, não acrescenta, mas multiplica o poder da mudança no é a ser. Portanto, tome cuidado no que você dizer aos outros de seus desejos. Não desperdice seus esforços como estes pobres tolos que irão se opor às mentes de milhares de milhões. Para procurar alterar tudo o que está por meio da primeira lei, é ignorar o que esta lei realmente significa. Todas as mães vão matar para proteger seus filhotes. Todos os homens procurarão violentar mulheres jovens. Todas as nações irão realizar morte sobre as cabeças de outras nações. Todos os seres humanos vão fazer como suas naturezas demandam. Não procurar para se opor aos futuros sonho acumulado de humanidade. Seja sábio. Procurar atingir os seus desejos pessoais dentro desse sonho. Saiba que quando você falar com outra parte do tempo para vir, você fala comigo. Eu é que devo trazer o que você deseja. Eu é que vou ouvir. Portanto, como um dos meus escolhidos, você manipula as mentes daqueles sobre você para aceitar o que você deseja ser. Comunicação em receber. A segunda lei da magia. Enganando e alavancando. Enganar outra em acreditar que é desejado, que esta mentira pode atuar como um trampolim para alterar a estrutura da realidade. O dragão fala: eu tenho sido chamado o pai da mentira. Eu uso este título com orgulho, pois eu vejo muito bem o seu verdadeiro significado e o valor da falsidade. Que é a verdade? Este sonho que chamamos de realidade mantém o peso de sua convicção. Você pode acreditar. No entanto, no meio da noite se escondem estas exceções monstruosas que seus estudiosos e padres estudiosamente ignoram. As luzes que dançam no céu e menor para capturar o indivíduo solitário, estes, meu servo, das faidas, são tidos como ilusões por seus chefes guerreiros e líderes sacerdotais. De 10.000 anos marcham através de seus salões, seus trovões reverberando em toda a terra. Ainda seus cientistas e profetas da desgraça não vai admitir a sua realidade. Sim, eu sou chamado pai da mentira para você, são meus filhos. No entanto, a fabricação de tropeço da criança é apenas uma fonte de humor para o adulto de audição que vê através da desajeitada tentativa. Para ser capaz de apresentar um engano bem-sucedido, requer sabedoria e planejamento. Ouça agora e aprenda os caminhos de Deus que fala a sua própria verdade e assim faz com que seja a verdade de tudo. 2 seres humanos se encontram em um sonho. Um afirma o céu é vermelho. Os outros estatam que o céu é verde. Ambos afirmam que eles vejam. Quem está mentindo? E eu digo-vos que os homens estão dizendo a verdade como fazem a experiência. Cada um tem seu próprio sonho de perceber e cria. Cada um tem os aspectos do sonho em comum com o de outros. Para cada um deles, o outro está a mentir. 5 bilhões de seres humanos se encontram em um sonho. Cada relata uma experiência diferente do que é real. Cada contradiz o relatório dos outros. Quem está mentindo? E eu digo novamente que todos estão dizendo a verdade
como fazem experimentá-lo, exceto aqueles poucos com a sabedoria para descrever a realidade que desejam, para que eles possam então alterar o sonho-criação desses outros. Estes mestres da segunda lei enganam os outros de modo que os outros vão acreditar as intenções do mestre e para que esses mestres possam então controlar delicadamente os resultados dessas crenças. Considere o líder tribal atravessando um deserto seco e a descoberta da perda de água necessária. Será que este mestre relatar a verdade presente quando perguntado se está tudo bem? Não. Ele engana seus seguidores afirmando que os odres estão cheios até a borda e está tudo bem em todos os sentidos. Então, seus povos vão manter a intenção de atravessar o deserto sem a drenagem do medo. Então, os odres não esvaziam mais rapidamente sem o pânico que teria impulsionado sede de níveis armou febre. Mas, como seus seguidores fazem aceitar e acreditar, a água faz aumentar dentro das peles. Pois eu vos digo que tudo é um sonho, e o sonhador cria tudo dentro de seu sonho de acordo com minhas 9 leis da magia. Vocês tolos da terra temem cheia. Arremetar seus grilhões da pele pegajosa e noites agitadas, você tem o poder dos gostos dos quais você ainda tem que começar a imaginar. No entanto, o rei se apega às suas correntes no calabouço, recusando-se a deixar a cela dura dos pensamentos do momento para contemplar as glórias do reino que é o seu. Eu digo-vos que a sua exploração para crenças indesejadas não é diferente do que as cadeias do monarca enlouquecido. Não há nada de sagrado na escolha, apenas a realidade manifestada como a única verdade de sua experiência. O sábio vai participar para ver o que outros acreditam ser verdade e então criar a sua verdade. Esta verdade ele vai apresentar aos outros como um comerciante iria espalhar um tapete bem. O tecido do presente, outra realidade, será completa e bem tecida. Nenhuma falha ou ponta solta para distrair os olhos dos compradores. Em seguida, quando os outros aceitam o valor do tapete, será o comerciante sábio desenhá-lo de volta como não para a venda, que os desejos dos outros para ter o que é retirado ser molhado mais intensamente. Assim também, o sábio mestre da segunda lei vai realizar a sua verdade, como qualquer homem com certeza irá, de forma que aqueles que agora conscientes podem ser extraídos ainda mais para tornar-se um sonho mútuo, uma realidade consensual. Em coisas, as crenças sobre o que os humanos mantêm para ser verdade é de extrema importância, pois é a partir desses tópicos que eu teço a realidade de sua experiência. E saiba que cada homem é como uma pedra de granito no topo de um monte. Imóvel, a grande pedra descansa, desafiando os esforços dos gigantes para perturbá-lo. Lançando a encosta íngreme, rolando, a enorme pedra não pode ser interrompida por esforços mortais, mas vai chegar ao vale. Inércia em momento, a rígida humana em suas crenças e mudando. Em sua humana, crenças, uma vez enganado em acreditar algo diferente, sua visão de costume, o ser humano está em movimento, rolando pelo vale de sua ilusão. Agora é fácil de orientar sua direção por pressões laterais, por impulsos do lado onde ele não pode ver. Digo-vos de nunca estar diante do rolo compressor de um homem de mudar pontos de vista para se opor a eles, mas, em vez disso, canala o sentido do seu movimento. Alavanque o seu movimento pela sugestão e falsidade apropriado. O verdadeiro feiticeiro é o filho de seu pai, que move os caminhos do mundo em relação aos trimestres invisíveis, raramente suspeito e sempre no controle. Camuflado pelas sombras da teia de aranha de pensamentos criados, eu, o Senhor das Trevas, dirijo a mentes das multidões de acordo com a minha vontade. Seja, pois, prudente como o seu pai, e desvie a atenção de seus atos que você sempre pode alcançar seus fins. Engane, que você pode reconstruir a sonho da realidade de acordo com a sua vontade. Alavanque as mudanças nas expectativas daqueles que têm enganado que você pode multiplicar o poder do seu trabalho e colher os frutos de seus desejos. Mágico é obter o que você deseja. Suba acima dos tabus de sua tribo, as platitudes estreitas da moral que vincula as palavras que você fala e as ilusões que você pode formar. Você é ilimitado em liberdade para criar o que você deseja e, como Deus,
pode declarar que o que diz é. Oh, sim, eu sou muito consciente das ameaças vazias feitas por seus sacerdotes que adoram a morte como afirmam eterna punição para aqueles que não concordam com o mundo como ele é. Esses verdadeiros mentirosos não podem começar a ver a verdade que vocês são, de fato, o Truth Speaker, em Word Maker. Um sonho é uma mentira? É um pensamento uma falsidade? Deve todas as palavras só satisfaçam sempre ao passado rígido. Para que todos os homens sufocar no fecho de uma história morta, onde a mudança está ausente, a vida fugiu. Estes cadáveres ambulantes não se atrevem a desafiar a realidade atual com o mais suave esperança de magia. Suas cinzas vidas dependem do brando, o sem sentido e o deteriorado. Estas criaturas dos túmulos não podem mover sua congelada articulação mental para considerar uma ideia verdadeiramente nova, ou suas mentes entrará em colapso na poeira dos séculos, sobre a qual eles têm tediosamente alimentado. Estes cadáveres maçantes do momento presente e insípido. A verdade tropeçará nas suas covas rasas muito em breve, seus nomes e palavras esquecidos, mesmo por aqueles que assistem os seus últimos ritos. Não ser morto, mas vivo, aproveita a possibilidade do infinito, universos dentro e antes de você. Não se contente com a maneira do passado, mas vislumbre novos caminhos para o deserto do impensado, eleva e bastar. Teça o futuro que você deseja para formas críveis. Deita-as antes outros homens, que eles possam contribuir com seus esforços. Então, controle suas reações. Como em todas as coisas para ser truamente dominada, comece com o pequeno. Seleciona-a. Dê as fabricações críveis e aprenda a tão presente seus futuros aos homens que eles possam demonstrar a sua cada fraqueza para você. Então, explore. Aproveite o momento e faça-lhe sua. Escolha em sua mente a realidade que você deseja e reivindique-a, já que os outros vão acreditar que é. Manipule sua crença e seu pensamento deve tomar forma em realidade pela ação da minha vontade. Enganar e levar. A terceira lei da magia. Mudar o nome e reformulando. O contexto em que se percebe algo determina a natureza do que se torna para essa pessoa. O dragão fala: Eu sou a fonte da qual todas as coisas virão a ser tão para que saibais e nomeá-los. Eu olho para fora atrás da janela escura de seus olhos e projeto para sua percepção o mundo da infinitude. Entretanto, você não tem conhecido o poder que reside na forma como você descreve para os outros o que você vê. Ao alterar suas belezas, a realidade se dobra em acordo. Por que não é óbvio para você como é que o nome de algo muitas vezes determina como uma pessoa ou humano irá tratá-lo? Considere os seus governos. Você consegue adivinhar por que é que o Departamento de Guerra é agora chamado o Departamento de Defesa? É claro porque seus países vão à guerra com luta para a paz. Quando um comerciante questiona o seu descaso, você entende por que eles vão chamá-lo de cortesia ao cliente, em vez de uma acusação de fraude? O que há em um nome? Perguntou Shakespeare. A resposta é tudo. Considere o seu próprio nome. Será que produz o efeito que você deseja? Você sente que seu nome reúne respeito e atenção ou não escapa da mente tão rapidamente que nenhum se lembra do momento depois que é falado? Eu digo a você que você deve ter muitos nomes. Vamos, nomes servem àqueles que nomearem. Considere com cuidado ao alterar o seu nome, que você pode realmente pronunciar o efeito que você deseja. O uso dos títulos é simplesmente para impressionar. Você resolve o seu médico como doutor,
ou pelo seu primeiro nome. Chame-lo assim e observe sua mudança de atitude em relação a você. Você chama um padre da morte pai? Reverta isso e chame-lo de filho. Observe o enorme efeito que isso tem. As autoridades de seu mundo têm utilizado o poder de nomes para intimidar e manipular as massas ovelha a desejar. Títulos como diretor, juiz, conselheiro, doutor, meritíssimo, seu culto, sua majestade, e assim por diante. Tudo suportam o peso contra o indivíduo encolhido, que nem sequer percebe que ele foi intimidado por uma palavra, pois o nome de uma coisa altera essa coisa. O nome de um evento muda esse evento. O nome de uma pessoa faz que pessoa alinhar com o significado e associações de que nome. Não dignifique os seus inimigos, mas rebaixe sua postura com o que você nomeia eles de novo. Não rebaixe seus próprios objetivos, selecionando menos do que os títulos mais exaltados existentes para estes, o seu desejo estimado. Por renomear é a espada do feiticeiro, que ele pode alterar a realidade com uma expressão suave. Renomeação é o martelo morte do mestre da terceira lei. Para o seu uso cirúrgico pode dividir o desejado a partir do indesejado, a nova realidade da velha. Você também já ouviu falar do poder de culpa por associação, e essa mudança de contexto não é menos eficaz do que a colocação de um novo nome. Pois eu vos digo que o contexto é tudo. Como você se referir a uma pessoa, objeto ou processo causará a outros a vê-lo em qualquer maneira que você pode escolher. Seus sacerdotes da desgraça há muito condenaram matando, ainda endossaram em toda sua história gravada o abate de milhões em guerra após guerra. Como eles foram capazes de fazer de uma coisa duas? Reformulando foi sua simples ferramenta. Eles descreveriam o assassinato de uma necessidade pessoal mal, mas o matar por uma necessidade social, bom. Mas você, meu filho, não deseja mais do que política manipulação. Elevado além de sua compreensão atual, é o objetivo final para o qual você pode colocar estas leis. Porque, como você posiciona uma ideia em um ambiente diferente para as mentes dos outros, assim também o tecido da realidade mudar. E há 2 níveis em que esta lei terceira pode operar para seu benefício. No nível mais baixo, isto é meramente uma questão de alterar as expectativas humanas do que é, através de renomear e reformular. No nível mais alto, ela é a transformação real do que é. Entenda essa diferença vital. O reenquadramento é enganoso na sua simplicidade. Ao alterar o quadro, o contexto em que algo é considerado, você mudou seu significado. Ao mudar seu significado na mente dos homens, você então muda o que eles acreditam ser real. Ao alterar o que os homens acreditam ser real, você altera as suas ações e você também altera o que é real em si. Descendo. Alguém grita, serpente! E a corda é. Não é o que parece. Mais uma vez, como você passa para baixo em cima algo que mais parece uma cobra, tal como um borracha brinquedo, com que gritar a sua percepção de ver um real serpente dura mais tempo. Finalmente, se você deveria renunciar em cima de uma réplica mobilizada de uma serpente que então morde, você poderia morrer do veneno. O legista não iria encontrar veneno em seu sistema, mas com suficiente conhecimento de ver cobras antes de sua morte, o veneno seria encontrado. Você tem muito a aprender sobre o que vocês chamam de realidade e como ela é, na verdade, um sonho. No entanto, por agora, eu só devo lembrá-lo do poder da terceira lei.
A quarta lei da magia: nomear e comandar. Ao tratar objetos físicos e situações como entidades conscientes, pode-se levá-los a responder a comandos diretos. O dragão fala. Ouça-me agora ao falar sobre isso, a primeira lei da magia de controle. Sua mente natural mantém dentro de seus padrões-chave do controle e sua magia de poder. Eu olho através de seus olhos e vejo em seu mundo de experiências da vida o que está lá. No entanto, para os seres humanos cegos de seu mundo, não há vida na natureza da realidade. As rochas e árvores, o vasto céu de noite com mundos brilhantes, as passarelas rígidas de suas cidades, todas estão realizadas pelo seu tipo a ser morto, desprovido de vida e consciência. No túmulo, os mortos não se movem. Na sepultura, o corpo é estil. Assim também o seu mundo. O mundo que eu pus em estar com seu olhar cada é realizado pelos mortos do seu companheiro. Seres humanos não têm vida, consciência, vitalidade. Não é tão elevado do sepulcro e veja a vida em todos os itens de sua existência. Por apenas da vida pode vida vir. A quietude de um objeto em seu olhar não é prova da mente por trás de sua forma presente. Pire-se além da superfície dos coisas. Questione os hábitos pais loucos de suas tribos. Entenda que no ordinário parecendo, há profundo o luminoso. Você não precisa acreditar. No entanto, eu exijo esforço. Eu não tenho paciência com a criança que iria instruir o mestre. O mestre agora fala com você e comanda que você faça o esforço. E, de novo, o esforço provém da natureza de sua mente como ela é. Dentro das ações ordinárias de sua própria vida e palavras, a verdade desta lei é revelada. Para controlar o seu mundo, você chega com seu agarrar mãos e apreende os objetos da sua experiência. Você apertou, você puxou, você empurrou. Você tem avançado a esperar certas respostas dos elementos de seu mundo, e você não pode resistir ao desejo de fazê-lo dentro do intervalo das coisas, sobre as quais você já demonstrou controle. É a natureza de sua mente exercer controle sobre o seu mundo. E o que você faz quando o nível normal de poder sobre as coisas simples da sua vida é desafiado? Como você reage à unha que não entrará na madeira a partir do soprar do seu martelo? Como você trata o martelo que desliza e atinge sua mão? Você amaldiçoá-lo, você puni-lo, você ameaçá-lo, você tratá-lo como uma coisa viva que o ofendeu por sua incapacidade de obedecer à sua vontade de controlá-lo. Quando alguma coisa sobre a qual você tem, anteriormente, não demonstrou controle, não respeitar sua vontade, você abordá-lo como um ser vivo. Você reage a ele como um escravo rebelde. Você vê-lo como um ser que traiu você. Você reconhece o espírito, a essência viva do objeto antes de você e você comanda-o para obedecer sua vontade ou que se dane. Nesta, as ondas mentais naturais e quebras livre das mentiras intelectuais de sua espécie. No momento da dor ou frustração, você dá voz à verdade maior desta lei. Pois é na consciência do objeto, antes de que, você sente uma negação de seu poder, uma rebelião a partir deste assunto dentro do seu reino de experiência. Seus estudiosos mortos e especialistas secos falam dos primitivos e de sua corrida com comentários depreciativos para o seu tratamento supersticioso do mundo natural preenchido como espíritos. Estes tolos, das torres de livros cobertos de poeira, falam de animismo e ignorância dos que tratam um mundo repleto de vida como se fosse vivo. Estes cadáveres ambulantes certamente desmoronarão em pó se eles seriam tanto como fazer uma tentativa de ver além de suas vidas dessecadas na vida, respirante mundo da pulsanda vida que é o seu mundo. Volte para sua mente natural. Aceite os seus mais profundos sentimentos da consciência do espelho de existência que eu crio através dos seus olhos antes de você. O que um artista cria, ele tem controle sobre. A pintura pode ser alterada, as cores mudadas, o cenário modificado, os valores variados de postura, ação e aparência.
Dentro desta mesma forma, por mim você pode assumir controle sobre todos os elementos de sua experiência. Você já pode sentir isso, é verdade, porque nos sonhos da noite eu apresento-o com estas verdades novamente. Nos sonhos da noite, eu ando dentro de você para apresentá-lo com a prática do seu controle e sua perfeição. E como você pode pôr em ação consciente desta primeira lei da magia do controle? Isto é dado a você já em sua reação natural ao desejo. Quando você realmente luxura para um resultado, quando o desejo de controle sobre algo em seu mundo é tão forte que qualquer bloco em seu caminho, qualquer resistência ao seu fim, enfurece-o, as medidas já estão feitas. Estas medidas estão presentes nos mais banais dias já. Agora, estas medidas devem ser apresentadas para permitir a expansão do controle. Primeiro, é nomear. Ao nomear o objeto ou situação, você reconhece sua vida. Sua escolha de um nome para este aparentemente morto e não responsiva coisa ressoa com minha verdade, pois não há experiências decorrentes da minha consciência. Não há objetos, seres, nem atividades além de mim. Eu sou o fio do universo. Eu sou o criador de tudo que é. Eu sou a consciência por trás de seus olhos e o cinema tela sobre a qual as experiências da vida são projetadas para que você conhecer e ter. Não há nada além de mim e estou te nomear. Está respirando o fôlego da vida em que é. Já vivo. Ele está entrando em acordo com a minha realidade, minha verdade, minha vontade. Para já é assim. Tem 100 peças de experiência separada da totalidade brilhando do meu ser. Tudo está vivo, tudo está consciente. Todos possuem a toda a minha força e a consciência. Eu, que sou dentro e sem, não pode ser evitado. Único, negado. Cessar sua negação da minha presença. Nome que você deseja poder sobre e a vida dentro dele deve despertar para sua presença. Para lá eu também sou. Em segundo lugar, então, é comandando. Por agora, em cima de nomenclatura que você deseja ser controlado, você também pode comandá-lo. Aquilo que você tem chamado, você também pode comandar. Para um escravo deve ouvir e obedecer. Aquilo que você concedeu vida através do reconhecimento de nomear, pode ouvir a sua voz e responder. Assim, o mecânico deve dobrar a sua vontade. Assim, a circunstancial deve dobrar a sua vontade. Assim, a coincidência deve dobrar a sua vontade. No entanto, a sua resistência a esta verdade é forte. Quanto tempo vai você se sentar em cima dos escombros de suas mentiras humanas e defender que não funciona para você? O que está lá para você ganhar negando as verdades mais profundas de sua própria experiência? Dentro raiva você exigiram controle. Agora eu volto para você e controlo demanda diretamente, tendo aprendido com a sua raiva. Por sua raiva, leva adiante das profundezas dos seus desejos frustrados. Tempo você deseja atingir, tempo você está impedido de realização. Então, do fundo da minha verdade, você grita para o mundo dos objetos. Eu sei que você zomba de mim. Eu vejo a sua rebelião. Maldito, maldito seja. Obedeça eu agora. Você consegue se lembrar agora como seu mundo então mudou? Faz você se agarrar às amnésias de crença que teriam você negar estes tempos passados quando você tomou o controle e o mundo inclinou-se para sua vontade? Raiva trabalhou esta mágica para você antes. Você vai se lembrar? Vai dizer-se a verdade no último? Você me negará mais uma vez? Ordens dadas por um líder que sabe que está no poder sobre seus exércitos são obedecidos. Comandos são emitidos por generais que não duvidam que estão no controle e que têm autoridade. Assim também a sua mente natural reconhece a verdade das minhas palavras em suas próprias ações. Você vai escolher para reconhecer esta verdade agora e assumir o controle. Os comandos que você der devem ser dados como um mestre do seu mundo para os objetos do seu desejo como indivíduos que devem obedecer. Eu sou o seu eu mais íntimo e eu sou o criador de tudo você está. O mundo existe apenas para servi-lo, por isso é minha vontade.
No entanto, não vou forçá-lo em cima de você. O rei pode permanecer escondido em seu calabouço se assim o desejar. Nada vai arrastá-lo para o seu trono. Ele deve sentar-se lá do seu livre e espontânea vontade. Ninguém pode fazer isso para o rei, pois o rei é comando. Ao tempo você se agarrou à fraqueza do ser humano. O conforto de suas crenças tribais oferece sono e morte. Meu caminho oferece poder e controle. O cumprimento do seu destino. Qual você vai escolher? Para os restos, a escolha é somente sua. Escolha agora, enquanto há tempo. Nome e comando. A quinta lei da magia. Ligar e padronização. Ao perceber a natureza ilusória de tempo e espaço, pode-se ignorar suas limitações para produzir mudanças na realidade. O dragão fala. Agora, assista às minhas palavras como eu falo mais adiante a dominar a magia do controle. Os membros arrogantes de sua raça se sentem seguros em seus conhecimentos sobre a natureza da realidade. Seus astrônomos palestram sobre a estrutura das estrelas distantes e seus químicos expõem o átomo microscópico. Seus líderes conscientemente desenham linhas nos mapas e seus inventores confiança desenham linhas em modelos. Tudo está errado. Todos são cegos. Todos são tolos. O mundo que você vê não é como você o vê. O universo de seus sentidos não é o universo como ele é. Para você acreditar em dimensões de ilusão. Você e suas tribos acreditam na realidade das dimensões de espaço e tempo. Tu és enganado. O que você vê como os objetos da experiência foi moldado por suas expectativas e que tem sido alimentado, conduzido e sangrado pelos erros de suas crenças. Para que você tenha adicionado à realidade de seus sentidos os erros que cegam a verdade da realidade e sua posição de poder sobre ela. Ouvi agora a verdade e descobrir o poder do domínio da magia do controle. Ligar é perceber a ilusão de espaço. Pelo que há muito tempo colocar, você chama de sua juventude. Quando as palavras veio a seus lábios e você praticou as crenças de sua tribo, então ele foi que você veio para projetar a ideia de espaço sobre a sua experiência. Para espaço, é adicionado ao que é. O espaço não existe para além da ideia da própria palavra. Não se atrevem a julgar as minhas palavras sem compreensão completa. Ouvir mais e aprender. O que é essa ideia de espaço para que você se agarra com tanta força? Você olha para fora antes de você e proclama que o espaço é óbvio e imediato ao olho, autoevidentes. O lixo que você carrega em sua estreiteza. Seus olhos são pior do que inútil para você cobri-los com antolhos de crença. Você não vê o que você vê, mas alucina. Olhe agora em sua mão. Olhe para o espaço, você diz, é entre as pontas dos dedos e a palma da mão. Agora feche a mão em um punho apertado. São seus dedos agora tocando a palma da mão? Sim? Então não há espaço entre os dedos e a palma, Está correto? O que toca não ter nenhum espaço entre os dois? É, na verdade, autoevidente que quando você toca em algo, nada, não pode haver espaço entre você e aquilo que você toca. Tocar exige que não haja espaço. Tocar só pode ser quando o espaço não é. Lembre-se disso. É vital. Agora, entenda que quando você olhar em cima de algum elemento do universo com os seus olhos, o que isso significa? A luz movendo-se do objeto deve tocar no seu olho para você ver. Não é isso que você tem sido ensinado por seus cientistas? Então, se eles falam a verdade sobre este assunto, o que você vê que você está a tocar com o seu olho? No entanto, o que você toca-lo estão em contato com. O que você vê não é separado de você por espaço, ou você não poderia vê-lo, você não podia tocá-lo com seus olhos. O mesmo vale para o resto dos seus sentidos normais órgãos. O que você ouve exige que as ondas de ar em movimento toquem o seu ouvido interno.
Portanto, o que você ouve você está tocando, e não existe espaço. O que você cheira exige que a obrigação odor tocar seu órgão interno de cheiro. Portanto, o que você cheira você está tocando, e não existe espaço. O que você prova exige que o sabor deve tocar a sua língua. Portanto, o que você está provando você está tocando, e não existe espaço. Assim que você pode experimentar através dos seus sentidos, você está tocando. O que você toca elimina a possibilidade de espaço. Assim também com os sentidos internos da mente. O que você vê, ouve, cheirar, provar ou tocar em sua mente deve ser sentida pela sua mente ou você não saberia disso. Você não pode pensar de um pensado que não é percebido por você por algum sentimento interior. Pode ser uma visão, um som, um sentimento ou outro sentido, mas a mente exige formular-o para os pensamentos que o compõem. Assim, tudo que você pode experimentar, se aparentemente fora ou para dentro, você está tocando. Assim, tudo que você pode sentir carece de espaço. Na verdade, o único espaço em si não pode ser experimentado. E por que é aquele? É porque o espaço é uma mentira, uma ilusão, um engano inventado por palavras humanas para dividi-lo da realidade do seu mundo e negar-lhe o poder da minha magia de o controlar. Reconhecer que o espaço não é e que você toca tudo o que você deve saber é o começo do poder autêntico e verdadeiro mágico. O que você pode tocar em você permite a possibilidade de manipulação, de controle. O mais ignorante de sua espécie pode facilmente passar uma pedra uma vez que ele tem dentro de seu aperto. O que escapa-lhe, no entanto, é mover a pedra antes que sua mão tenha compreendido. Como isso pode ser assim? A pedra que você vê, você já está tocando. O que você toca, você pode controlar. É apenas a sua descrença obstinada que para você. É apenas o hábito de sua crença no espaço como real que impede o seu controle. Seu culto de crença em sua separação do universo sepulta-o num mundo de falsos limites. Você não precisa acreditar nas minhas palavras. Estas você pode testar e descobrir o verdadeiro. O rei deve primeiro acreditar que há uma porta para seu calabouço antes que ele possa contemplar a fuga. Se em seguida ele olha sobre por isso, ele descobre que a porta está aberta de largura. Ele nunca vai ser bloqueado. Ele só precisava deixar de acreditar que ele era preso, para descobrir que ele estava livre. Esta é a condição do escravo humano em sua crença no conceito de espaço. Ele está preso em fraqueza e desespero por seu próprio erro de percepção. Ele é um prisioneiro de sua própria cegueira. Pois eu vos digo que tudo o que você pode sentir que você está em um com, tocando tudo pelo senso e mente, e o que você tocar você pode controlar. Quando você percebe que tudo está tocando tudo o resto por mim, e que não há espaço, então você vai perceber os padrões de força. Você então vai perceber que qualquer padrões da força, contra qualquer único segmento do universo, irão produzir os mesmos padrões de força com todos os outros segmentos. Se você alinhar 10 homens em uma linha, cada pé de um braço o comprimento do outro, empurrando contra um vai resultar em nenhum efeito sobre os outros, porque eles não estão conectados. E se, em vez disso, você tem esses 10 homens estão ombro como vendo ombro, então pressionando contra uma extremidade irá mover toda a outra em linha também. Por isso é com o reconhecimento da padronização do universo. Primeiro você deve deixar cair a crença no espaço através perceber o entendimento que está conectando. Então, vem o reconhecimento do universo padronização, a trama da teia de realidade no tapete da sua experiência. Ainda mais, para a cegueira das suas impõe espécies ainda outra ilusão sobre o meu mundo, e seu nome é o tempo. O tempo não existe qualquer um, mas é outra falsa percepção da realidade da experiência. E como é isso? Vou explicar. Para a ilusão do tempo impor-se, há sempre requer uma comparação mental. Quando você começou primeiro a ouvir as minhas palavras,
Você pode lembrar isso como um evento. Você pode projetar uma imagem mental do lugar que você estava quando esta começou. Então você compara isso com o que você está experimentando agora. Esta comparação você chama de tempo. Ainda não há tempo. Existem apenas as experiências e sua medição das diferenças entre elas. Você olha para um espelho e vê a imagem do seu rosto. Você conjura na experiência a imagem do seu rosto como uma criança, como visto em uma fotografia. O processo de comparar estas duas experiências você chama de tempo. Mas o tempo não existe mais do que o espaço. A verdade do meu mundo é maior do que este fraco erro sem sentido vocês chamam de tempo. A verdade do mundo é da eternidade, de atemporalidade, de ausência de tempo qualquer. Não há passado. Existem apenas experiências mentais que vocês chamam de passado, e sentir estas, neste momento, ou de nenhum modo. Não há futuro. Essas experiências também são apenas mentais, visões que você chama de futuro, e isso também só pode ser neste momento ou não em todos. Na verdade, só há este momento. Não há nenhum outro. Assim, a conexão é feita completa, pois eu vos digo, como você liberar sua mente das cadeias da crença no tempo, em um passado e futuro, como um existente lugar, você vai perceber. Conexão final. Tudo que é, deve ser e eternamente é em contato com tudo que tem sido sempre com o antes. Uma vez juntos, sempre juntos, eternamente. O ato consciente do tempo caindo de sua consciência revela uma condição de conexão com qualquer coisa que tem sempre tocado qualquer outra coisa. O ato consciente de, largando o espaço da sua consciência, revela uma condição de conexão entre você e tudo que você pode experimentar. Estes dois, tomados em conjunto, revelam a padronização do forças do universo e minha presença em tudo que você percebe. Assim, ligar e padronização é usado na mágica do controle, através da percepção de que uma medida tomada em cima, qualquer parte, afeta o todo como a, na verdade, não separação. Uma aplicação bruta da presente lei pode ser visto com o feiticeiro humano que leva uma mecha de cabelo e trata-o, como se fosse o proprietário. Na medida em que ele pode ignorar sua crença no espaço e no tempo, seus esforços podem produzir limitado efeito. No entanto, ele continua a ser limitado, pois ele age de substituição um erro na crença por outro. O mero crente carece de compreensão das leis da magia. O verdadeiro praticante da minha mágica vê passado tais ignorâncias e aproveita a essência do significado da minha maior magia. Eu vou agir diretamente sobre os princípios de minhas leis e fazer com que a realidade se conforme à sua vontade. No entanto, ele vai agir da verdade e subir muito além dos limites impostos do humano, que irá, ao manter ignorante, estar sempre impedido do maior sucesso. E, portanto, é e será sempre, para a verdade do universo não é a ser desafiado sem um preço, e esse preço é uma falha de controle. Sem evasão é possível. Nenhuma negação sem o seu preço. Para quem vai aprender as leis e aplicar esforço, o controle da realidade cai em seu poder. Eu estou dentro e atrás de todas as formas. Eu sou o tecedor da teia da realidade. Me conheça, ligue e o teste. Padrão. Sexta lei da magia. Formação e enchimento. Ao empoderar uma visão de um futuro desejado com Life Force, a realidade pode ser feita para manifestar essa visão. O dragão fala: ouça-me agora, como eu revelo a última lei para agarrar a magia do controle. A magia do controle repousa nas 3 leis de nomear e comandar, conexão e padronização. A este,
a sexta lei da magia: formação e enchimento. Em nomear e comandar, os espíritos do universo obedecem o mágico ao responder aos seus comandos. Em ligar e padronização, as ilusões de tempo e espaço são descartados em favor da visão da Web of Force, My Web of Weird, teia de força, minha teia de weird, que se liga à totalidade do universo juntos. Agora, a lei final de magia do controle formando e de enchimento depende de manipulação da própria força de moldar o futuro desejado e capacitá-lo pelo enchimento do que formar com a força da vida. A força de vida a si mesmo. Tudo o que vive, respira. Desde a criação mais inferior à mais alta forma, tudo o que vive deve respirar. No entanto, há mais para isso do que as noções simplistas de química e física anatomia. Para a respiração carrega o poder da própria vida, como a respiração é a ponte entre os mundos do sonhar. Você pode optar por respirar mais profundamente, de forma mais lenta, mais rapidamente, controlando seus ritmos de respiração com facilidade. No entanto, também você pode cair no sono e sua respiração continua como o seu corpo mantém o ato em sua ausência. Sua respiração é a ponte entre a sua vontade consciente e sua mente interior. A mente do corpo, a mente animal, a mente natural, a mente não viciada por erros de seu tribal costumes. Esta mente natural é perto de mim e está perto sobre o poder da magia. Para ser um verdadeiro mágico, é unir com este espírito em reconhecimento da minha presença e poder. E como é que isso seja? Vou agora explicar os meios e o significado. Ao longo de todas as histórias de sua espécie, tem havido os contos de magos que controlaram as forças que interconectam as partes aparentes para o todo. Dentro cada uma das suas culturas, houve as histórias daqueles poucos que acumulam e manipulam a Life Force por muitos nomes. Suas ilhas do Pacífico falavam de Mana. Os rishis da Índia falavam de Prana. Os chineses falavam de Chi. Os japoneses falavam de Ki. Muitos são os nomes e símbolos para isso. O sangue do dragão, para isso a essência da vida, a força fluida da vida, minha Life Force, força vital. Mágicos ao longo da história têm tomado isto, a minha Life Force, reunindo-se, estimando-se e usado-a para encher as imagens dos seus desejos. E quando a acumulação é suficiente, a forma é preenchida e precipita a partir do astral para o físico, de modo que a manifestação é completa. Assim, nesta, a mais alta forma de controle, eu apresento-vos com a sexta lei. Agora, o mágico que passa a sua própria Life Force para encher o formal do seu desejo, enfraquece-se se ele não se torne um com a minha verdade. Por sua crença no espaço e no tempo, isola seu bem de qualquer mais a fonte mais escassa do mágico fluido. Ele depende apenas da pequena xícara do seu próprio corpo, em vez de beber do meu oceano. Assim, é loucura para o mágico se esforçar para alcançar a magia do controle, enquanto se agarrando ao universo fragmentado. Ele condena seus esforços à frustração e fracasso. Sem mim, a conexão, teia de força, não pode ser aproveitada. Comigo, a infinita conexão com a força de vida é alcançado. Em sua ignorância, o ser humano, autoiludido, que pretende ser um mágico, supersticiosamente acredita que há energia no ar, ou o sangue físico, ou outro material isolado componentes da realidade. O ser humano ignorante irá adicionar uma crença em uma energia no ar, ou corpo, ou outra criação como a chave para a mágica. Ele está errado.
A partir deste erro vem a abominação do sacrifício. Eu não vou respeitar a destruição do bem da criação. O tolo mata, na esperança de encontrar life force, quando tudo o que ele faz por tal ação é a derramá-la em desperdício desnecessário. Não mate, não sacrifique. Tal vem da ignorância e não está de acordo com a minha vontade. O ser humano ignorante, desejando poder mágico, cegamente imita as aplicações da verdade, que minhas magicas entendem e compreendem, executem e realizem, colham resultados. É para você aplicar os princípios da verdade consubstanciado em minhas 9 leis da magia. Em seguida, você verá claro o caminho para o resultado que deseja. O ignorante passa com os olhos vendados, mas afirma que eles podem ver. É para você remover sua cegueira. Veja-se, e então haja verdade. Assim, quando você quiser trazer um desejo para a manifestação, você deve primeiro criar a fórmula desse desejo antes do olho da sua mente. Você deve então descrever o evento desejado, tais que você possa reconhecê-lo no momento da criação. Não é o suficiente dizer eu desejo felicidade, pois o idiota bêbado deitado na rua tem-o já. Você deve ser específico o suficiente sobre o que vai lhe trazer a felicidade que você deseja. Só então será a fórmula existir no astral para o olho da mente de ver. Aqueles que são fracos são separados do meu ser. Assim, a ter o poder da criação do fórmula, entregue as suas ilusões a respeito do universo como os homens o veem e o veja em vez do meu olho a solém. Rejeite as prisões gêmeas do tempo e espaço quando você desejar criar uma fórmula de um desejo que você deseja manifestar. Reconheça que toda linguagem humana é bondada ao tempo e no espaço. Então deixe para trás as palavras da ignorância e registre o seu desejo diretamente. Palavras da linguagem podem acorrentá-lo aos limites que eles criam através da ilusão. Não deixe que eles assim o liguem. Então, quando fórmula vem no olho das mentes de tal forma que você pode reconhecê-lo, atravesse a ponte da vida e atraia a força de vida universal, o sangue do dragão. Minha conexão teia de forças universais. Mova o sopro do seu corpo, livre das crenças limitantes ilusórias de tempo e espaço. Mova o sopro do seu corpo para abrir o interior porta da Life Force, para que ele possa fluir e preencher a fórmula do seu desejo. E quando você reunir a minha força, a dimensão do acordo deve vacilar. A experiência do universo a seu redor deve desaparecer e nadar e pulsar. A força do seu desejo deve encaminhar a Life Force do meu ser na forma de seu desejo, e este deve alterar essa realidade de acordo de tal forma que manifestação é. Assim, você não deve temer a alteração de experiência ao seu redor, mas continuam a ser um canal de força dirigida, como o formulário é preenchido até a conclusão. A criação é a espada do verdadeiro mágico. Criação vem a partir do mental para o físico. Criação segue o forma de a realidade acordado, uma vez que já existe. Assim, as suas manifestações tenderá a vir a existir dentro da aparente estrutura normal da realidade em primeiro lugar. O que você chama de coincidências deve ser o caminho de menor resistência ao longo do qual a maioria de suas manifestações devem mover-se em sua consciência. No entanto, continua a existir o caminho direto. Lá virão sobre ti, em sua prática madura da minha 9ª leis, o imediatismo da manifestação direta. E isso eu devo descrever na lei 9ª. Pois a verdade é esta: os falsos conceitos de tempo e espaço definem os elementos do plano de acordo, o que o humano chama real. Rasgar as identidades dessas duas mentiras e torna-se rapidamente este plano plástico e amorfo. Este é o coração da magia do controle. Está dentro agarrar esta essencial que todo o resto segue. Assim, o sacerdote, cantando, o xamã, de tomar as drogas, o feiticeiro lançando seu feitiço, todos estes são atos de ignorância, a imitação burra do aparecimento de mágica sem a sua substância. Estes fazem tentativas cegas de alterar falta consciência direção.
A direção específica é o vetor, que tenho falado aqui. É o caminho de um menor vetor Itelhanamg do polo de vigília normal para cima com reduzido acordo ao longo do plano da ignorância e depois curvando o descendente acordo, reunir aproximando-se do polo de poder mágico. Vou mais tarde discursar sobre os caminhos através para outros mundos, as 4 dimensões de experiência, o 9 portal Itelhanamg e 9 ângulos, o cubo de experiência e o grande trapezoidro, bem como apresentar a tabela de portal relacionamentos. Para saber isso, e saiba isso muito bem, minhas 9 leis da magia são as leis da ciência da magia. Os elementos são compreendidos, o mapa é claro, as relações conhecidas, a energia disponível. É para você aplicar seu esforço no domínio desta ciência da magia. Minhas palavras são instruções cuidadosas para aquele que seria abandonar a ignorância supersticiosa e abraçar a verdade desta ciência da magia. Assim que eu termino minha discussão sobre as 3 leis que compõem a magia de controle, saiba que estas 3 todas em pé sobre o duplo reconhecimento da ilusão de tempo e espaço e a alavancagem desse fato para suavizar as arestas duras do que é e favorecer o desejado ser. Então vos digo, formulário e preenchimento. A 7ª lei da magia, abrindo e esperando. Para aqueles que reconhecem que a vida é um sonho, experiência então é de acordo com a autêntica emocional expectativa. Abra sua mente para as minhas palavras de verdade, que você pode triunfar por mim. Se eu suportar e autoilusão, professores iria torcer as verdades das eras. E bem, é por isso. Para pela sua degradação da essência da realidade, escravizam geração após geração, de acordo com a minha vontade. Ainda, agora, para você, que leu minhas palavras, há este eixo de luz para dirigir a sua compreensão. Leia bem, preste muita atenção. Quando seu corpo repousa carne e você dormir, então vem o mundo dos sonhos. Aqui, os dos animais humanos mourejam para a frente a partir da imagem da teia de aranha para a imagem, sem saber, adormecidos, mas drogados com a preguiça de estupidez. Quando desperto, esse gado fala de sonhos como menos do que real, a mera fantasias que passam, falta substância, poder faltando. A maioria vai subir de seu estupor e arremetar por um ato de loucura o memória das suas viagens noturnas. A maior parte virá a negar que eles têm sonhos em tudo, tão profundamente que eles procuram a cegueira do sol do dia. No entanto, eu vos digo que não há nada além do sonho. Mesmo na intensidade da luz do sol queima, mesmo em meio a grande êxtase físico, não há diferença entre o sonho de noite e o sonho do dia, exceto na consciência do sonhador. Há apenas o sonho. Agora essa consciência é uma compreensão da mente aplicada às experiências de vida, e esse entendimento está incorporado no ensino do sonho. Mentes aqui descritas, sabedoria e poder. E que ensino é que a vida não é como um sonho, mas é um sonhar. Agora, em um sonho, há 2 verdades profundas. A primeira verdade é que num sonho nada é possível. A segunda verdade é que em um sonho você espera emocionalmente e tende a acontecer. E este é o coração e o núcleo da lei 7ª. Agora é minha vontade que você compreenda a simplicidade desta lei 7ª por muito frequente. O vampiro vai se esforçar para conquistar a sua realidade por força do esforço e tensão. No entanto, esta lei 7ª e os 2 que se seguem não requer esforço, mas alinhamento. O sonho é. As qualidades do sonho é. Só é necessário que você reconheça essa verdade e assim alinhe suas intenções com os fatos da realidade. Você não cria o próprio sonho. Você pode alterar a substância dos elementos dentro do sonho, mas o sonho já está. E eu sou o criador do sonho. Você não precisa desperdiçar esforço com o pensamento de que você deve acreditar no que eu digo. Só é necessário que você reconheça a verdade de minhas palavras. Este reconhecimento da verdade é a grande inauguração da lei 7ª. Para entender que tudo é um sonho, é estar aberto. E quando você se lembrar que eu sou o seu íntimo alto, não separado, mas o seu coração mais íntimo de corações,
Então você deve se lembrar também que eu sou o sonhador, e assim você é o sonhador. Os seres humanos que povoam esse plano de vida negam estas verdades com suas palavras, mas trataram seu erro por suas ações. Dentro cada trauma realmente doloroso de suas curtas vidas, pequenas sobem-se sobre as patas traseiras e gemem em desespero. Eu devo estar sonhando. No entanto, eles não aprendem nada. A grande roda da existência esmaga os ignorantes por baixo da sua pesada pista. Sempre, de novo, a verdade do sonho de vida é forçado sobre as massas de moagem da humanidade, ainda se agarram às suas falsidades. Eles negam as provas dos seus sentidos e rejeitam a evidência de sua experiência. Que lancei no caminho de todos os que respiram as anomalias que assaltam a fortaleza da mente fechada. Eu crio e pressiono para fora, para as florestas e céus e lagos e montanhas e desertos, as criaturas do sonho. Eu apareço, uma e outra vez, como a serpente sinuosa das águas, e confronto os ignorantes com o meu formulário. Eu causo a levantar-se as legiões de demônios antigos da noite, loucos e pequena nobreza, os habitantes das quais as lendas chamadas cegos e agora rotulam como alucinações. O que uma palavra sem sentido é este último? Eu envio aqueles que se reúnem em cima da Life Force Ventus da noite, na mudança de navios metálicos que brilham e dartam e surpreendem os olhos que os veem. Enviarei minhas crianças para se alimentar do rebanho do dormir da humanidade, sequestrando aqueles de promessa, e em seguida atacar a sua limitada crenças com terror inegável e mistério. Estes são então retornados às suas vidas estreitas como sementes, para crescer no meio do jardim da terra até que a colheita vem. Assim, através de todas as eras da humanidade, eu tenho jogado o Pampipes, a taça de pã, a chamada para despertar aqueles poucos que iriam ouvir. Eu desafiei através dos tempos o embotamento da mente e sentido que nega a realidade do sonho. Para as massas é o caos, a cargo de suas recusas teimosas. Eles se amontoam, agarrando-se às mentiras calmantes de seus sacerdotes de morte. Para os poucos que são escolhidos, eu envio a intensidade do confronto de acordo com suas naturezas. Para alguns, eu envio a devastação rápida de terror completo, com rompimento de família, casa e saúde. Para outros, eu envio a sedução de mistério atraente, apresentando aparentes contradições como pistas para um grande quebra-cabeças. Para outros, eu abertamente apresento-os palavras que podem acender sem dificuldade os passos do Templo dos Cinco Ângulos, que é o mapa de todos os mundos possíveis. Leia bem e aprenda. Assim é que eu expulso minha rede para iludir aqueles poucos que são meus filhos, que eles possam crescer em sabedoria e poder, como é minha vontade. E como é que você pode crescer? Em primeiro lugar, é conhecer e aninhar com a verdade do sonho. Separe sua humanidade de crenças ensinadas que negam a realidade dos sonhos à noite sendo real. Separe suas crenças e ensinos humanos que sustentam que um mundo material somente é real, enquanto as experiências da mente são irreais. Finalmente, veja tudo como um sonho, que, por mim, você está sonhando. Tudo é um sonho. Para alinhar-se com esta verdade é a abertura, e na primeira metade da Lei Sétima. Agora, para criar essas experiências que você deseja, você só precisa abrir para a realidade do sonho e, em seguida, realmente esperar o que você deseja. No entanto, como este pode ser feito, será, no começando, exigir alguns cuidados. Tolo, desfile sua equivocada crença de que pensamento torná-lo, ou deve ser positivo, ou outro tal absurdo. Todas estas ideias são baseadas em mentiras. Como pode a mente do homem acreditar fortemente em algo incrédulos? Como você pode morder seus próprios dentes ou consultar seu próprio olho? O esforço necessário para tentar mesmo tal loucura desmente a realização de qualquer sucesso. Primeiro, construa sobre o que você sente é possível. Não tente esperar que você ainda realize além das possibilidades.
Ser verdadeiramente aberto e saber que tudo é sonho e que você é o sonhador é ir além dos limites de todos os chamados impossibilidades. Assim, os seus limites revelam sua falta de conhecimento. Para obter esse conhecimento supremo, requer experiência da verdade do sonho. Para adquirir esta experiência requer, por sua vez, que o exercício da sétima. Derrota a lei maior e limites maiores, passo a passo. Não tente o que você acredita impossível. Ao invés, descubra que, ao aumentar a prática da lei sétima, que o que considerou impossível não era assim. Esta segunda metade da minha lei sétima é o esperando e é profundamente emocional na natureza. Expectativa é de um sentimento. Você pode embrulhar as palavras de sua língua em torno desta expectativa. Você pode posicionar este sentimento em um estágio de imagens e sons. No entanto, a essência é um sentimento, uma emoção. Agora, o segredo. Quanto mais intenso a emoção, mais rapidamente o sonho irá mudar. O erro aqui é sempre o mesmo. O feiticeiro vai deixar de envolver a emoção e substituir alguns pensamentos ou palavras estilizados, ou ritualizados gestos, orações ou outras atividades estranhas. Todos tais estão a ser usados para estimular e aprofundar emocional verdade e expectativa. Por que você não pode ver que o que você realmente quer e realmente espera é acionado pelo motor de forte emoção? O cego pode esperar para ver, pode querer ver, pode invocar com seus deuses para uma cura de seus olhos, mas é apenas quando ele está certo do sucesso que ele vai realmente esperar para ver. E com esta expectativa honesta, vem grandes emoções. É um ser vivo em movimento círculo de influência, a saber, a espera e as emoções, uma perseguição de outra, revelando a fonte do meu mais antigo símbolo, o Ouroboros. Então eu digo que para empregar minha lei sétima, você precisa estar pronto para aberto à verdade, que tudo está sonhando. Então, selecione o que você acredita que é possível para sua mágica objetivo. Siga este com a expectativa emocional que a meta deve ser precipitado a partir dos sonhos astrais de seu coração, na visão de seus olhos, ao alcance de sua mão, a audição do ouvido, a realidade de seus sentidos, abrir e esperar os resultados de sua feitiçaria através do meu ser. A oitava lei da magia. Sonhando e reunindo. Conscientemente entrar no estado de sonho é possível fundir-se com outras pessoas em seus sonhos para compartilhar uma mútua realidade. O dragão fala. Agora ouvi as minhas palavras e compreender a abertura do portal para outros mundos. Na presente época de arrogância, o escravo humano acredita em tudo. Ele é informado, ele aceita como fato absoluto das fabricadas histórias do passado, escritas sempre por aqueles que ganharam as guerras de sangue e poder e não por qualquer outra. A presente idade é preenchida com tolos que impetuosamente preenchem a luz de sua própria autoimportância. Exagerado nessa idade, overflows com os ignorantes que acreditam ser onisciente. Eles não podem provar meu sangue para os seus copos, já estouram com a sua própria loucura insípida e não há espaço nele pela sabedoria ou verdade. Assim, eu exijo de vocês para esvaziar sua xícara de crenças e mantenha este navio oco acima de sua cabeça para que eu pudesse preenchê-lo agora com minhas palavras. Abra sua mente que pode ser preenchida com a luz. Solte suas antigas crenças que você pode descobrir a verdade. Tudo é sonho. Sobre esta rocha construiu os mundos de experiência. Na lei sétima, eu lhe disse para abrir a essa verdade que você pode esperar os resultados de seus desejos. Quanto mais intensamente e completamente que você pode abrir, ou mais rapidamente e com firmeza, a nova realidade é trazido para dentro a percepção sensorial,
através da dimensão do acordo. Acordo é necessário entre mentes, de modo que a realidade pode ser compartilhada. Você também pode dizer que o que é acordado como real torna-se real para os sentidos entre os homens. A essência de magia é produzir resultados que podem ser demonstrados para outros, e não se limitando aos claustros fechados dentro das paredes de sua própria mente. Acordo é o que o louco falta, e por que eles se sentam acorrentados sobre os pisos de asilos, presentes longe da realidade aprovada de seus companheiros. Nesses dias, essas correntes podem ser fortes drogas ao invés de frio ferro. Mas as paredes de suas prisões permanecem como um sólido advertência ao feiticeiro que iria ignorar os rigores do alcançar um acordo com sua magia. Agora eu abro o portal para o acordo, através do plano dos sonhos. Preste muita atenção às minhas palavras. Vocês já sabiam da prática de voo do dragão. Subir a partir do físico no olho da mente, estendendo o astral para arremessar acima da copa das árvores e cair sobre os corpos de suas vítimas que dormiam, para se alimentar, para exaltar, o triunfar. Estes são meus ensinos. No entanto, agora há também o recolhimento. Pois há outros de sua espécie, meus filhos, que também subiram em cima da noite e tomaram a força vital da massa humana na vontade. Lá é esta comunhão superior, conhecido por inúmeros nomes, Sabá das bruxas. É a reunião daqueles que subiram. Quando agora no sonho estado o corpo astral é praticada e solta sobre o rebanho humano sem ver, qual é então lá para atraí-lo diante, para fazer com que você escolha a vida sobre a segunda morte, existência sobre a armadilha fatal da partilha. Sonho? É a empresa de sua preferência. Venha para a reunião dos corpos de sangue. Beber. Primeiro beba profundamente da essência da vida nas bacias de dormir de sangue humano, a força vital. Subir. Levanta-te renovado e fortalecido para as alturas das nuvens. Subir acima dos ventos na noite estrelada negra, até a curva da borda da terra pode ser visto. Subir alto e olhar para cima, fixando os seus olhos sobre a estrela Polo, até ver que outro, o olho de Sete, brilhante e reluzente como nenhum outro do hospedeiro estrelado, esta porta deve chegar e banhar seu olho com seu brilho afiado como uma tocha subitamente no rosto. Vire e olhe novamente para a terra escura abaixo, quando você está desenhado com velocidade para o local do encontro. Agora você deve descobrir se ali, na presença de suas pessoas idosas, aqueles que subiram. Este é um lugar escolhido para a mais alta comunhão. Este é o momento da doação de um pouco de colheita. Venha, venha antes que os rostos daqueles que governam e deem toda a sua força de vida, do que você tem tomado, e dá o que você tem. Dar toda a boca doce daqueles que você ama e são de sua família. Compartilhe tudo o que tem levado e tudo o que você tem com aqueles que salta, de corpo a corpo. Então, quando tudo está feito e você encontra-se esgotado, flácido, incapaz de mover-se sobre a rocha do seu sacrifício, perto do final morte, além da esperança, além do desespero, além de seu mais profundo medos, então você receberá. Aceite esta restauração do poder. Sinta a chuva viva de misericórdia. Leve mais de você e se levanta como aquele que tem ressuscitado. Junte-se às folias da Companhia dos Reis. Devias compreender algumas das palavras do início, porque a música abafa meras palavras com o que significam que inundam o corpo e a mente. Dance e flua para a música, o poder que ruge e que varre o espírito em movimento alegre. Ame os corpos dos que estão lá para acariciar e arrebatar com êxtase muito além dos picos baixos do orgasmo físico.
passeie. Passeie a totalidade do êxtase que não deixe espaço para pensar, não espaço para o medo, não espaço para a culpa, não espaço para preocupar, mas apenas a exultação de todos os consumidores de êxtase sobrenatural. Tempo deixa de ter significado. Os festejos são para sempre. Mesmo quando o galo cantar e a borda do mundo estremece com a dor severa da madrugada queima, a dança vai sobre dentro de você. A música vai sobre dentro de você. O arrebatamento de afluência canta dentro de você. Você nunca o são o mesmo. Retorno. Retornar em seguida ao seu escudo, o corpo físico amado que é a âncora para os mundos do acordo. E não deplorar a sua despedida do encontro para... A noite vem de novo rapidamente. O sol finalmente descerá e novamente você deve beber e ascensão, e volta, e vem, e dai, e aceita, e junta-se, e dança, e amor, e passeio, e retorna. Porque esta é a minha maneira, e este é o meu caminho. Estes são os meus filhos, e este é o meu recolhimento. Porque eu sou o dragão, e eu estou dentro e de você, meu filho. Sonhe e reúna. A nona lei da magia. Sonhando e esquecer. Conscientemente despertar e governar seus sonhos. O mundo desperto se torna controlado, como um sonho. O dragão fala. Agora chegamos à nona lei, a lei que rege todos os outros. Você é meu verdadeiro filho, que desperta nos sonhos da noite e sabe que mundo seja de sua própria criação. Este sonho de poder é este sonho em que você tem consciência de que é um sonho. Você é o sonhador, e você, portanto, molda o sonho de acordo com os seus desejos. Assim, toda e qualquer oportunidade ao entrar no sonho do sono, você procura vigília e consciência da realidade que você sonha. Assim, mais e mais, você desperta no sonhar e trabalha a sua vontade para subir, voar, pegar, sentir, viver. Assim você se torna como um Deus dentro de seu próprio mundo. Assim também você, então, prossegue a lei oitava e imerge a seu sonhar com o sonho dos outros e partilha experiências, ganhando o acordo. Assim você comemora a comunhão com os outros de sua espécie, aqueles que têm ressuscitado. E assim o canal é aprofundado na sua experiência noite após noite. O mundo do sonho abre para o seu tocar e você deleitar-se com seu poder sobre tudo o que você pode ver, ouvir e gosto, e olfato e tato. A noite torna-se tudo consome. Você vive para a noite. Você pensa apenas na noite. Você se torna a noite. Assim, você afunda profundamente no conhecimento de que quando você está no sonho, você pode fazer e ser qualquer coisa. Você pode subir no ar. Você pode mudar sua forma e dimensão. Você pode atravessar paredes, respirar debaixo d'água, ver em pit próprio e fazer o seu quer desejo uma realidade. Sua mente interior, em que eu descanso, forma o hábito de saber que o que você espera que venha a acontecer. Assim, no lado diurno, quando você está distraído de seus longos anos de servidão aos caprichos da matéria, você deve esquecer e atravessar uma parede. Só então você vai perceber o que você realizou. Você deve esquecer e subir para o ar para uma aterragem mais elevada, só depois de perceber o poder que tem exibido. E o lançamento, a risada, a alegria da liberdade quando finalmente perceber o poder que sempre foi a sua. Através dos anos de sua vida humana de ter sido constrangido dentro dos limites do sonho do Dayside, o fogo queima sua carne, você provou isso. Idade enfraquece seu corpo, você provou isso. Aquilo que é sólido impede seu caminho, você provou isso. O tempo se move implacavelmente contra você
Você provou isso. O espaço tem sufocado seus desejos mais profundos. Você provou isso. No entanto, nos sonhos de lado noturno, quando o corpo dorme, há o afrouxamento das restrições de matéria e física. No sonho da noite, não é um mundo em que você pode possuir a magia de controle. Nesses sonhos, mesmo o homem mais burro teve um momento em que os limites do mundo físico foram levantados e o poder da divindade concedido. No entanto, você tem ido além deste mero sonho de sono em o sonho de poder. Ao caminhar a paisagem de sonho com consciência de que o sonho é um sonho e você é o sonhador que projetou no controle e na consciência, tudo o que faltava era o acordo de outras mentes. No entanto, em um sonho, não são outras mentes meros elementos do sonho em si mesmos? Em um sonho, é que não há a possibilidade de acordo dentro do próprio sonho? No processo de identificação, você viu que você mesmo não é a mente que você pode conhecer, mas são ainda um comigo, o dragão. Porque eu sou o sonhador dos sonhos do dia e da noite. Eu sou você, atrás de seus olhos, por trás suas experiências e seu maravilha e seu restar, e seu ódio e seu medo e sua consciência. Assim, com a entrada constante do sonho de poder, você passam a controlar o seu sonho cada vez mais. Você começa a esperar que esse controle, você não precisa mais imaginar como ele pode ser, para a evidência de seus sensos lhe apresenta o resultado. No entanto, na aspereza do lado diurno, o mundo reteve o controle sobre você, e as cadeias de não consciência têm obrigado apertado. Assim você sabe que o mundo do dia não é um sonho, enquanto o mundo da noite é apenas um sonho. Em tais palavras, são mundos mantidos em escravidão. No entanto, um ataque intelectual é desnecessário. Para o meu caminho, é sedutor e atraente. Como você procura os sonhos de poder e aproveita o controle que vem com tais consciência, eu estou transformando seu corpo. Seus hábitos padrões de reflexo nervoso são, com cada experiência, poder e controle sendo remodelados por minha vontade. E, com o tempo, a transformação é suficiente. Então, você deve esquecer. Você deve esquecer que você está no lado diurno até depois de ter andado através da parede, ou ter voado pelo ar, ou transformado sua aparência na presença de um mortal. Você deve esquecer que você está a não sonhar até depois de ter realizado um feito de magia que deixa o seu sentido de acordo cambaleando. Em seguida você será estupefato saber a verdade das minhas palavras e o poder de meu caminho. Então sabereis que a própria vida é um sonho, e através de mim, você é o sonhador. E assim você deve praticar a lei nona, e seus frutos virão sobre ti como um ladrão na noite, inesperado, mas impossível de ignorar. Portanto, é sua tarefa e alegria para despertar noturno, para a consciência de que você está sonhando. Por isso, é o seu dever de prosseguir suas maiores alegrias e prazeres nesse sonho de poder. Por isso, é o seu objetivo de manter em sua mente o conceito de que mesmo agora você pode estar sonhando. Realidade pergunta: agora mesmo enquanto você lê estas palavras, você está sonhando? Podia ser assim? Testa a possibilidade. Exerça sua vontade para provar o seu controle. Expanda a sua consciência. Descubra o acordo. Assim, sempre que você está, meu filho, porque eu sou seu pai, enquanto o pai e o filho são um. A vida é um sonho. Desperta no sonho. Sonha e esqueça. Assim termina a Bíblia do Vampiro Feiticeiro.